De todas as estratégias de investimentos em ações que eu já vi, essa aqui com certeza é a mais inusitada. E um spoiler, parece que funciona. Estamos entrando no mês de maio e... Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido. Pois é, maio não tem uma fama muito boa entre os investidores, mas se você olhar com outros olhos, esse mês que está começando agora pode ser um grande aliado para você ganhar dinheiro. Ele tem tudo a ver com a estratégia que eu vou te explicar agora, e eu já te adianto que lá no final do vídeo eu fiz os cálculos considerando aqui o nosso Brasil, e devo adiantar que os resultados são, no mínimo, intrigantes. Oi, eu sou a Ellen, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Hoje a gente vai conversar sobre uma lenda, sobre um ditado muito forte no mercado financeiro. Você já ouviu falar do Sell in May and Go Away? Traduzindo aqui para o português seria algo como venda tudo em maio e vai embora. Pois é, esse ditado ele é muito forte lá no Reino Unido e basicamente o que ele quer dizer? Que quando chega o mês de maio, esse mês que a gente está entrando aqui agora, você deveria vender todas as suas posições em ações na Bolsa de Valores e só voltar a investir na Bolsa lá no início de novembro. Muita gente acha que é para vender em maio e comprar em junho. Não, o período é longo. Você fica 6 meses afastado da Bolsa, você tira o seu dinheiro da Bolsa e só retorna mesmo lá no início de novembro. Bom, e por que existe esse ditado, né? Acredita-se que antigamente as pessoas do mercado ali, né, os grandes players, os brokers, os traders, os grandes investidores, nesse período de maio a novembro, que é o verão europeu, né, lá as estações são ao contrário das nossas, nessa época, essa galera que movimentava o mercado estava meio que de férias, estava com a cabeça em outro lugar, não estava pensando em mercado. Então acaba que a liquidez diminuía, você tinha menos dinheiro circulando e por isso acredita-se que nesse período de maio a outubro a rentabilidade é pequena, não vale a pena você ficar com seu dinheiro na bolsa. Então seria ideal você tirar em maio e só retornar a investir na bolsa, né, em ações no mês de novembro. Inclusive eu queria saber onde que estão essas férias que vão de maio até outubro, né? Coisa maravilhosa, mas enfim. Bom, como eu disse, esse ditado ele é muito forte lá no Reino Unido, né? Nos Estados Unidos ele não é muito conhecido, mas curiosamente, nos Estados Unidos perceberam que esse efeito também acontece, só que lá tem um nome diferente. Eles chamam de The Halloween Indicator, ou The Halloween Effect, que seria meio que o efeito Halloween. E por que tem esse nome? Porque o último dia, né, do período das bruxas, do período nebuloso do mercado, esse período ruim, termina justamente em 31 de outubro, que é o dia do Halloween, é o dia que é comemorado o Dia das Bruxas. Aí aposto que você já tá pensando, não é possível que a Ellen tá falando isso. Isso é superstição, gente. Não tem a menor chance disso dar certo. Então, essa história ela vai ficando cada vez melhor ao longo desse vídeo. Assiste até o final que você vai se surpreender. Bom, chega de história, vamos agora para os números, para os dados, para a gente ver se isso de fato é verdade ou não, se isso é uma lenda ou se dá para confiar nessa estratégia. Bom, em 2002 foi publicado um estudo pelos pesquisadores Bauman e Jacobsen, acho que é assim que fala. Na época, o que eles fizeram? Eles pegaram 37 países e estudaram o retorno dos investimentos, né, na bolsa de cada um desses países nesses dois períodos. O primeiro período indo de maio até outubro, que seria o semestre ruim, e depois estudando de novembro até abril, que seria o semestre bom, que seria o semestre do inverno lá na Europa. E o que eles constataram é que em 36 dos 37 países estudados, o efeito Halloween de fato acontecia. E apesar de ter sido um assunto muito comentado na época, teve muita gente criticando, dizendo que aquele estudo ele não era estatisticamente tão válido, porque a amostra era muito pequena, eles tinham pego um período de tempo curto, o número de países não representava ali uma grande fatia do mundo, era uma amostra pequena, enfim. E aí, não satisfeito, o Jacobsen, ele publicou um segundo estudo, agora em 2011. Ele falou assim, vocês estão achando a amostra pequena? Então, vamos lá. Ele chamou esse segundo artigo de The Halloween Indicator, Everywhere and All the Time, que significa assim, o efeito Halloween em todos os lugares, durante todo o tempo. Porque dessa vez, ele não queria deixar dúvidas. Inclusive, se você tiver curiosidade, eu vou deixar o link desses dois artigos, o primeiro lá de 2002 e o segundo de 2011, para você dar uma lida. Tá em inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva. Agora vamos para os números do segundo estudo, esse sim muito mais abrangente, e vocês vão ficar chocados com a quantidade de dados que os dois pesquisadores
pesquisadores analisaram. Bom, vamos lá. Foram 108 países estudados e para cada um dos países, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o período de dados disponível em relação à rentabilidade das bolsas de valores desses países. Então, só para vocês terem uma noção, somando esses 108 países, né, e pegando a maior base de dados disponível para todos eles, eles analisaram um total de 55 mil meses, o que dá aproximadamente 4.600 anos. Para o Reino Unido, né, que foi o país onde começou essa história do Sell in May and Go Away, só para o Reino Unido eles têm 317 anos de histórico estudados. E para os Estados Unidos, 210 anos. E além disso, 28 países, se eu não me engano, dessa amostra têm mais de 60 anos de históricos de bolsas de valores analisados por eles. Dessa vez eles realmente não queriam deixar dúvida, né? Foram cheios de sangue nos olhos ali e agora ninguém vai poder dizer que a amostra é pequena. Agora vamos para os resultados, né? E eu aposto que você vai ficar assim, não é possível. Vamos lá. Primeiro vamos falar da rentabilidade, né, que é o que a gente quer saber. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que no semestre do verão, né, que seria o semestre ruim, de maio a outubro, a rentabilidade média encontrada nesse estudo, né, para os 108 países, foi de 2,41% ao semestre. E quando eles pegaram o semestre bom, que seria o semestre do inverno, de novembro a abril, pasmem, o retorno médio já foi para 6,93%, uma diferença de aproximadamente 4,5% entre os semestres. E um outro detalhe, dos 108 países que foram estudados, em 81 deles se confirmou o efeito Halloween, mas em 35 deles esse efeito foi muito forte, foi bem significativo. E olha só em 2 países aconteceu o contrário, o período de maio a outubro foi melhor do que o período de novembro a abril. Esses 2 países foram o Bangladesh e o Nepal. Então, resumindo aqui, pelo estudo dos 2 pesquisadores, o período de novembro a abril rende, em média, 4,5% a mais do que o período de maio a outubro. Uma outra coisa que eles observaram também é que esse efeito Halloween, né, ou Sell in May and Go Away, ele é muito mais forte nos países desenvolvidos e nos países emergentes. Aqui eu vou te mostrar 2 gráficos, o primeiro que está entrando aí na tela, que é o dos países desenvolvidos. Então, as barrinhas pretas são os retornos, né, calculados no período de novembro a abril, que é o semestre bom, e as barrinhas cinzas são os retornos no período de maio a outubro, que é o período ruim. Então você vê que realmente as barrinhas pretas elas predominam no gráfico, né? Elas são sempre maiores ali do que as barrinhas cinzas. Inclusive, o país que teve o maior efeito aí registrado, né, desse efeito Halloween foi o Japão. Tô marcando ele aí na tela para você ver. Marquei também aí os Estados Unidos na tela e o Reino Unido só para você ver que esse efeito também se confirma neles. Aí, só uma curiosidade, se a gente olhar para o primeiro país desse gráfico aí, vocês vão ver que é Israel. No período ruim, né, de maio a outubro, Israel rendeu em média 10%. E no período bom, 14%. Já quero saber como é que se investe em Israel, né, gente? Bom, agora vamos para o segundo gráfico, que é o gráfico dos países emergentes, onde está o nosso querido Brasil. E lembra que lá no fim do vídeo, eu fiz uma análise aqui dos últimos anos só para o Brasil, eu vou te mostrar o resultado. Mas antes da gente seguir em frente, eu te mostrar o gráfico dos países emergentes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeos novos e deixa aquele like, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo tem um conteúdo bacana e que todo mundo precisa saber disso. Então dá aquela força aí. Vamos lá agora falar aqui dos países emergentes e eu vou dar alguns dados aqui. Lembra que eu tinha elogiado Israel lá atrás, né, que dava 10% no período ruim e 14% no período bom? Pois é, no Brasil isso pula para 20% de rentabilidade no período ruim e 40% no período bom. Ou seja, eu não quero mais saber de Israel, deixa eu ficar aqui no Brasil mesmo que tá funcionando. E lembrando que assim, aqui a gente tá falando do retorno em dólares, tá? A gente não tá usando reais, eles lá usaram o estudo em dólares, então não vai bater muito se a gente fizer a conta em reais. E quando eu digo, né, para as pessoas que o Brasil é o país das oportunidades, vocês podem ver ali no gráfico, né, que é o país que tem o maior índice de retorno. Muita gente torce o nariz, isso é um fato. Os países emergentes, eles tendem a entregar uma rentabilidade muito maior na sua bolsa de valores do que países desenvolvidos. Isso por quê? Porque o país está crescendo, você ainda não tem um grande nível de competitividade. Então, se as empresas fizerem um mínimo de trabalho decente ali, elas conseguem bons lucros. E o lucro do mercado de ações, a rentabilidade das ações, ela vem dos lucros das empresas. Então, quando você tem um país que ainda está crescendo, que não tem tanta inovação, qualquer coisa é meio que novidade, você tem muito mais chance de fazer dinheiro do que em um país ultra competitivo como os Estados Unidos, por exemplo. E o estudo até faz um comparativo disso também. Ele fala que nos países desenvolvidos, o retorno médio das bolsas ficou em 6,5% e nos países emergentes, que é onde o Brasil se encontra, em torno de 10,6% ao ano. Mas
Mas lembra também que a bolsa dos países emergentes é sempre muito mais volátil do que a dos países desenvolvidos, ou seja, a bolsa dos países emergentes ela chacoalha muito mais, justamente porque tem mais instabilidades, mais incertezas, e a gente sabe muito bem como é que isso funciona. Eu acho que a pessoa que consegue investir no Brasil, ela consegue investir em qualquer lugar, porque aqui cada dia é um susto diferente. Mas enfim, voltando aqui pro gráfico, eu não posso deixar de falar do Egito, né? Porque pelo amor de Deus, no Egito, que é o último ali do gráfico, eu vou marcar aí pra vocês verem, de maio a outubro, a rentabilidade é tipo negativa em 30%. Gente, é pra tirar o dinheiro lá e botar no colchão. É melhor do que deixar na bolsa lá. O negócio é desesperador, né? Agora vamos pra uma parte polêmica do vídeo. Pessoas que fazem buy and hold não me xinguem, tá? Não sou eu que tô criando esses números. Eu simplesmente peguei os dados do estudo e tô apresentando aqui pra vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí o que aconteceu? O povo não se aguenta, né? Viu esses dados e começou a inventar. Então os dois pesquisadores, o que eles fizeram? Eles pensaram assim, vamos comparar dois cenários. O primeiro cenário é o da pessoa que entrou lá, né? Botou o dinheiro dela em maio, comprou lá o índice principal da bolsa do país em maio e ficou lá, quieta. Ao longo dos anos, ficou lá, não mexeu, fez um buy and hold, que é o quê? Você comprar e segurar. Ela comprou e investiu pro longo prazo, que é a recomendação que a gente sempre vê aí, né? De todo mundo, de você focar no longo prazo e tudo mais. O segundo cenário, o que a gente vai fazer? A gente vai investir em novembro, vai ficar até abril e em 1º de maio a gente vai tirar o dinheiro da renda variável e vai jogar para renda fixa, comprando títulos públicos ali, né, coisas que rendam renda fixa básica. E aí eles fizeram esse estudo comparando o buy and hold com a estratégia do Halloween. E aí eu te pergunto, em qual das duas você acha que você ganharia mais dinheiro? Eles responderam essa pergunta. Vamos aos resultados. Aí eles fizeram esse estudo com aqueles 37 países lá do primeiro artigo que foi publicado pelo Jacobson. Nesses 37 países, eles perceberam que em 31 deles, a estratégia do Halloween, né, de você sair da bolsa em maio e voltar em novembro, e nesse período que você tá fora, deixar o dinheiro em renda fixa, ela saiu vencedora. Então, em 31 de 37, a estratégia do Halloween venceu o buy and hold. Aí eles repetiram o teste considerando só pro Reino Unido, porque aí no Reino Unido eles têm 317 anos de história. E eles viram que em 200 dos 317 anos estudados, a estratégia do Halloween também saiu vencedora. Isso representa mais ou menos 63% do tempo de histórico estudado do Reino Unido. E eles ainda foram além. Eles fizeram um estudo do que aconteceria se a pessoa fizesse essa estratégia por um período de tempo menor, né? Por 5 e por 10 anos. Então eles pegaram ali janelas móveis de 5 e 10 anos ao longo de todo o período do estudo no Reino Unido e eles perceberam que se você usasse o período de tempo de 5 anos, você tinha 80% de chances de se dar melhor na estratégia do Halloween do que fazendo o buy and hold, né? Que é você comprar e fica lá eternamente. E se você aumentasse o tempo para 10 anos, a sua chance de ganhar do buy and hold aumentava para 90%. E uma curiosidade muito louca é que parece que conforme o tempo foi passando, o efeito Halloween ele foi ficando mais forte. Ou seja, negócio esquisito pra caramba, né? Agora a gente vai entrar na parte mais esperada do vídeo. Por quê? Porque eu não me aguentei e falei, não, tem que ver se aqui no Brasil esse negócio também funciona em reais, né? Porque lá no estudo tá em dólar, lembra? Aí o que eu fiz? Eu peguei dados de maio de 2011, que é quando o estudo dos pesquisadores acaba, né, em 2011, e fiz a simulação até abril de 2022, até o dia 25 de abril de 2022, porque abril ainda não fechou enquanto eu tô gravando aqui esse vídeo, tá? Então eu peguei os dados e fiz algumas continhas aqui que eu vou falar pra você agora o que aconteceu. Deu um período de 11 anos, tá? Se a gente pegar lá de 2011 a 2022. E aí, a primeira coisa que eu percebi é que só em 3 dos 11 anos estudados, o período de maio a outubro foi melhor do que o período de novembro a abril. Ou seja, tá coerente com o que os caras encontraram. Realmente, ao longo dos anos, o período de novembro a abril foi melhor em rentabilidade do que os períodos de maio a outubro. Agora vamos falar dos números de fato, que eu encontrei aí falando em reais, tá? De maio a outubro eu peguei a média normal, não a média composta, tá? De maio a outubro eu encontrei um retorno médio de 1,44% ao semestre. Então o período ruim deu 1,44%. E o período bom, que seria de novembro a abril, deu 4,33% na média. Ou seja, uma diferença de quase 3% entre o período bom de novembro a abril contra o período ruim de maio a outubro. E aí eu não me aguentei
peguei e falei assim, não, eu vou fazer o mesmo teste lá que os caras fizeram, eu vou testar o buy and hold, que é o comprar e segurar, você entrar em maio de 2011 e não fazer mais nada até abril de 2022, contra entrar em novembro, sair em maio, mas nesse período que você tá fora da bolsa, você deixar o seu dinheiro na renda fixa, rendendo ali 100% do CDI, tá? Rendendo renda fixa base. Vamos aos números que eu encontrei e holders, não me xinguem nos comentários, são os números, eu não tenho o que fazer, tá? Mas depois também, eu vou me redimir aqui, no final eu vou fazer algumas ressalvas pra você também não sair adotando essa estratégia igual um doido, eu vou fazer algumas ressalvas depois, tá? Então fica até o final pra você assistir. Vamos lá! Quais foram os números que eu encontrei comparando o buy and hold com a estratégia do Halloween nos últimos 11 anos aqui no Brasil? Se a pessoa investisse 100 mil reais lá em 2011 e ela ficasse quietinha fazendo buy and hold, comprou lá índice Bovespa, tá? Eu tô considerando o índice Bovespa. Comprou índice Bovespa, ficou lá. Ela teria 156 mil reais de patrimônio hoje. Agora, se ela fizesse a estratégia do Halloween, ou seja, botava em novembro, tirava em abril na bolsa, depois colocava para renda fixa entre maio e outubro, essa mesma pessoa que investiu 100 mil reais, ela teria 232 mil, ou seja, uma diferença de quase 76 mil reais. E aí, novamente, parece que a estratégia do Halloween saiu vencedora. E aí eu já sei que vocês vão falar assim, ah, mas você não considerou nem imposto nem corretagem. Tá, a corretagem eu de fato não considerei, porque hoje em dia a corretagem ela é muito barata, ela é inclusive zerada em alguns lugares. Então assim, dentro de um patrimônio de 100 mil reais, isso faria cosquinha. Mas o imposto eu considerei sim. Então toda vez que você saía da bolsa, né, vendia lá um ETF de índice Bovespa, por exemplo, você pagaria o imposto de 15% sobre o lucro. E quando você saísse da renda fixa, você também ia ter que pagar o imposto referente ao prazo de 6 meses que você ficou lá investindo no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, enfim. Aí eu fiz essa conta. Quando você considera o efeito do imposto, o buy and hold continua dando os mesmos 156 mil, porque você não pagou imposto, porque você não vendeu nada, tá? E a estratégia do Halloween cai para 202 mil reais. Então, assim, ela continua ganhando do buy and hold. E aí eu confesso que eu fiquei chocada, porque eu já tinha ouvido falar do Sell in May and Go Away, mas eu confesso que eu nunca tinha parado para estudar a fundo sobre. Inclusive, eu era uma das que achava que você vendia em maio e voltava em junho. E não é bem assim a história. E quando eu fui ver o estudo, quando eu fiz algumas contas, eu realmente fiquei impressionada com o que eu encontrei. Mas agora vamos fazer algumas ressalvas, tá? Vamos lá. A primeira coisa é que, assim, aqui pro Brasil, eu usei o índice Bovespa, né? E a gente sabe que o índice Bovespa não é lá essas coisas, né? Tem muita empresa ruim ali no meio. O Brasil ainda é um país que tá se desenvolvendo na Bolsa de Valores. Então, assim, é um índice que, né, meio mais para lá do que para cá. Se você considerasse com o buy and hold, né, da pessoa que realmente escolhe ali boas empresas e tudo mais, que geralmente quem faz buy and hold faz isso, né, procura boas empresas, empresas que pagam dividendos e tudo mais, eu não fiz essa comparação, eu fiz a comparação com o índice Bovespa. Se a gente considerasse com boas empresas, eu realmente não sei qual seria o resultado. Então essa é a primeira ressalva, que eu tô comparando com o índice Bovespa. A segunda coisa é que, assim, quando você tá no período fora da bolsa, né, período ali de maio a outubro, se você ficar fora da bolsa, você não vai receber dividendos das suas ações, se você estiver investindo em ações de fato e não no índice, né? Você não vai receber esses dividendos. Então, se a estratégia de dividendos é a sua principal estratégia, isso aqui meio que não vai fazer sentido para você. E uma outra coisa também, que aí é muito importante, o período que eu analisei, ele é muito pequeno, eu peguei só 11 anos. Então, assim, estatisticamente falando, isso não é um período confiável para a gente tirar qualquer conclusão. E eu também não fiz nenhum tratamento de dados, tá? Quem já estudou estatística sabe que você tem que calcular algumas coisas, né, para ver se realmente tem uma correlação. Eu não fiz nada disso, eu simplesmente fiz umas continhas de planilha e apresentei aqui para vocês. Então, gente, assim, muito complicado vocês saírem tirando conclusões baseado no que eu apresentei. O estudo dos caras lá, aí sim, teve todo o rigor matemático necessário, né? Se vocês quiserem considerar aquilo lá, aí é por conta de vocês. Mas o meu, eu tô deixando todas essas ressalvas aqui, que realmente eu fiz uma coisa rápida só para apresentar para vocês aqui no vídeo, pra gente ter uma ideia do que aconteceria aqui no Brasil. E aí, né, falando lá do artigo, aí não sou eu que tô dizendo, foram os pesquisadores que disseram, segundo eles bateram o martelo. O efeito Halloween, o efeito Sell in May and Go Away, ele existe sim. Só que ninguém ainda conseguiu explicar o porquê dessa anomalia de mercado, o porquê que isso acontece. Realmente ninguém nunca achou uma explicação que fosse aceita por todo mundo. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Será que as pessoas usam o efeito Halloween porque ele funciona? Ou será que ele funciona porque as
pessoas usam. Não sei se um dia a gente vai ter essa resposta. Inclusive, eu fiquei pensando, será que tem algum gestor de fundo de ações aqui do Brasil que usa a estratégia Halloween? Se um dia eu descobrir, eu vou contar pra vocês. E agora eu quero saber qual é a sua opinião. O que você achou dessa estratégia exótica, essa estratégia, sei lá, supersticiosa, né? Que tem a ver ali com Halloween, com bruxas e tudo mais. O que você achou disso? Te convenceu? Não te convenceu? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber qual foi a sua opinião. E se você quiser conhecer uma outra estratégia muito legal que também vem importada lá do exterior, mas essa para a renda fixa, eu tenho esse outro vídeo aqui muito legal e essa sim eu posso garantir que funciona, que é uma estratégia para você investir em CDBs. Então corre lá para conferir esse vídeo porque ele é muito interessante. Muito obrigada por assistir até aqui, eu te vejo no próximo vídeo desse canal.